Meus irmãos, muito bom dia. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Vamos fazer a leitura antes de nos assentarmos, em reverência à palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 14. Estaremos dando continuidade, então, à nossa série de mensagens no Evangelho de João. A igreja localizou João capítulo 14. Então vamos fazer a leitura, Evangelho de João capítulo 14. Diz assim a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também meu Pai. Mas desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E disse-lhes Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Eu não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, e vós, porém, me vereis, e porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e também eu o amarei e me manifestarei a ele. E disse-lhe Judas, não Iscariotes: De onde procedes, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? E respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. E quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviar em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse: Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos e vamo-nos daqui. Até aqui a palavra do Senhor, a igreja pode tomar assento.
estamos chegando nos momentos decisivos do ministério, vida e morte de Jesus Cristo. Estamos na última ceia. Se vocês lembrarem, na semana passada, que o nosso irmão Augusto pregou aqui, no capítulo 13, os discípulos estavam reunidos em torno de uma mesa. E Jesus começa a falar aos seus corações. O João introduz esse momento no capítulo 13, dizendo: tendo Jesus amado os seus, amou-os até o fim. E o fim do seu ministério terreno, o fim da sua vida terrena quanto homem, estava chegando ao fim. Seus últimos dias, seus últimos momentos, os discípulos já não mais o veriam, pelo menos não mais dessa forma como até então o haviam conhecido. E ele anuncia aos discípulos que está prestes a partir, que ele iria para um lugar onde os discípulos não poderiam acompanhar. E mais ainda, que haveria um traidor entre eles. Os discípulos ficam angustiados. O traidor se retira sem que eles percebam, mas eles continuam angustiados porque Jesus falou coisas que eles não entendem. E por mais que não entendem, eles sabem que é algo que não é muito bom. Jesus partirá para um lugar para onde eles não podem ir. E Jesus também diz a Pedro que ele mesmo o negará. Apesar de toda a sua coragem, apesar de dizer que jamais o abandonaria e que estaria disposto a seguir a Cristo até a morte, Jesus anuncia que Pedro o negará 3 vezes. E é nesse contexto, portanto, e nesse ambiente de angústia, de sofrimento, podemos dizer assim, que Jesus profere este discurso, essas palavras de consolação e de conforto. Palavras essas que desde então, desde quando foram proferidas há quase 2000 anos atrás, elas se tornaram palavras conhecidíssimas. Onde quer que o nome de Jesus seja proclamado, a sua palavra seja pregada, essas palavras se tornam conhecidas e até mesmo memorizadas. Em muitos casos, inclusive, elas são mencionadas em velórios, em enterros. Mas aqui, o contexto não é de um velório, não é de um enterro, porque ninguém havia morrido ainda. E também, vejam só, isso é talvez um dos fatos que muitas vezes nos passa batido. Jesus, aquele que está prestes a sofrer, aquele que está prestes a morrer, aquele que está prestes a ser afastado de seu Pai com o qual ele viveu por toda a eternidade, aquele que está prestes a carregar toda a culpa e todo o mal desse mundo, ele precisaria ser consolado pelos seus discípulos. Mas ao invés de ser consolado, ele passa a consolar os seus discípulos. A tristeza e a angústia dos discípulos, ela é real, ela é verdadeira, ela é grande, mas nem pode ser comparada à tristeza e à angústia que Jesus estava enfrentando naquele momento. Mas em meio a todo o sofrimento que todos eles passavam, Jesus, como um grande líder que era, não apenas um líder, mas um filho de Deus, ele encontra forças para então proferir as mais belas palavras de consolo aos corações atribulados dos seus discípulos. E nessa manhã nós estaremos então meditando nessas palavras conhecidíssimas e pensando em que sentido elas são relevantes para nós hoje ainda, 2000 anos depois, e como elas também servem de consolo para nós, que também somos discípulos de Cristo, em meio às nossas tribulações, em meio às nossas angústias, em meio às nossas incertezas. Mas então Jesus começa dizendo, não se turbe ou não se perturbe o coração de vocês. Não andem perturbados, não fiquem entristecidos. Vocês estão tristes, mas não fiquem tristes. Não fiquem desanimados. Pode parecer fácil dizer isso. E hoje o mundo oferece diversas maneiras para que as pessoas procurem fugir das suas tribulações, das suas angústias, das suas ansiedades. Mas Jesus aqui, ele oferece um remédio que vai além da negação da realidade, além de tratar talvez alguns efeitos ou sintomas que o nosso corpo possa sentir por causa da nossa ansiedade. Ele vai muito além, ele oferece algo que é definitivo. E a resposta para isso, para um coração atribulado e para as tribulações e angústias que viviam os discípulos naquele momento, com a incerteza a respeito do futuro, é: credes em Deus, credes também em mim. Em outras palavras, o remédio que Jesus está oferecendo aqui é a fé.
E aqui, alguns estudiosos discutem até hoje, né? Nós temos a nossa tradução aqui, credes em Deus, credes em mim, ou seja, imperativo, é uma ordem. Creiam, creiam. Mas esses versículos também poderiam ser traduzidos no indicativo. Vocês creem em Deus, vocês creem em mim. Ou também poderia ser traduzido no indicativo e no imperativo. Vocês creem em Deus, então creiam em mim. Qualquer que seja a correta tradução desse verbo, indiscutivelmente ele está dizendo uma grande verdade. A fé é o fundamento para que eles enfrentem toda e qualquer tribulação que possam estar passando ou que irão passar. A ansiedade pelo futuro e o próprio futuro em si, quando vier e não for bom e não for agradável. Eles são chamados a crer. Credes em Deus. Agora, ninguém pode dizer que os discípulos não criam em Deus. Não só por serem discípulos de Jesus, mas como todo bom judeu no século I, todo judeu é criado desde a sua tenra infância para crer em Deus. Os discípulos criam em Deus. Mas Jesus está dizendo aqui que a fé deles deveria ser muito além de um assentimento intelectual, do tipo, sim, eu creio que existe alguma força que governa a criação, sim, eu creio que haverá um juízo final. Muito além de talvez uma tradição familiar na qual os filhos são educados na fé judaica e a crerem no único Deus vivo e verdadeiro, muito além de uma tradição, portanto, e muito além de concordar com certas doutrinas, Jesus quer que essa verdade se torne uma verdade existencial para os discípulos. Jesus quer que eles levem a sério, de fato, a fé que eles professam ter. Portanto, não é que eles não creem, mas Jesus quer que isso seja uma realidade atual na vida deles. Jesus quer aplicar essa fé à angústia e ao sofrimento que eles estão vivendo naquele momento. Mas não basta apenas crer em Deus como uma divindade genérica. Eu creio que existe um Deus, Ele vai julgar. E sim, tá bom, eu creio nele, e já que Ele controla as coisas, então eu fico tranquilo. Mas não basta uma crença numa divindade genérica que eu chamo de Deus. É necessário também crer em mim, ou seja, crer no Filho de Deus, crer em Jesus Cristo. E ficará claro ao longo do discurso de Jesus por que é necessária essa crença. Mas Jesus quer que os discípulos creiam nele também. E os discípulos podem dizer, sim, mestre, mas nós cremos em você, nós o seguimos, nós vemos que você é o Messias. Mas será que de fato eles têm uma compreensão adequada de quem é Jesus? Será que de fato eles creem? Será que com o seu coração eles confiam em Jesus Cristo? Jesus está dizendo aqui, confiem na minha fidelidade. Confiem, assim como vocês creem em Deus, que pode todas as coisas, coloquem essa confiança também em mim. Ou seja, eu estou na mesma condição de Deus. Eu sou filho de Deus e vocês devem crer em mim. E se vocês não crerem em mim, não adianta. De nada serve suas crenças genéricas em Deus. E de nada serve vocês, como judeus, crerem em Deus, servirem o Deus da Escritura, mas não enxergarem que toda essa Escritura aponta para o seu Filho, aponta para mim. Vocês devem crer em mim para que vocês tenham de fato um relacionamento com Deus, para que vocês tenham de fato paz verdadeira e duradoura e superem as suas angústias, vocês precisam crer em mim. E após chamar os discípulos, portanto, à fé e à confiança em Deus e nele para superar esses momentos, ele passa então a falar de uma esperança. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Jesus, portanto, lembra os discípulos de que, não importa o que aconteça aqui, há um lugar junto ao Pai. Hoje é dia dos pais, e nós, mais uma vez, lembramos que a paternidade humana, de certa maneira, é apenas um reflexo da paternidade de Deus em relação a nós. E Jesus, como Filho de Deus, está dizendo que na casa deste Pai, na casa do Pai dele, que será também o nosso Pai se estivermos unidos a Ele, na casa dele há muitas moradas, há um lugar para nós. As coisas não terminam aqui. Em outras palavras, Jesus está falando aqui do céu, está falando do lugar de habitação, não apenas o céu como um lugar nas nuvens, como muitas vezes se representa na cultura popular, mas sim o lugar em que Deus habita.
O lugar onde Deus está, o lugar onde aquele que fez todas as coisas está. É o lugar em que nós somos convidados a estar. Jesus diz que Ele vai para lá para preparar-vos lugar. Ele não está fugindo. Ele não está sumindo. Não é que Ele simplesmente vai e nunca mais o verão. Mas Ele está indo com um propósito muito especial e específico. Ele está indo para o nosso próprio bem, para o bem dos discípulos. Ele está indo para preparar-nos lugar. Ele está indo para nos permitir que um dia estejamos lá junto ao nosso Pai. Se Ele não for, nunca poderemos estar lá. É necessário, portanto, que Ele vá. E Ele diz que quando Ele for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Há uma promessa, portanto, de que essa partida e que essa vinda, que deixava os discípulos atribulados e sem entender nada, essa partida ela não é definitiva, essa partida não é para a eternidade, essa partida ela envolve também uma volta. Os discípulos não é que nunca mais verão a Jesus, mas verão, e verão numa condição muito melhor do que a condição que eles estão vivenciando naquele momento. Então, Ele promete que um dia Ele voltará. Ele voltará para receber os seus discípulos, para estar com seus discípulos para todo sempre, naquele lugar que Ele preparou, naquele lugar na presença do Pai. E isso se refere, portanto, àquilo que nós chamamos de segunda vinda. Um dia Jesus voltará, essa promessa ela permanece. Ela permanece e é a promessa, a bendita esperança da Igreja de Deus. Não sabemos quando será. Não há um prazo para isso. 2000 anos se passaram desde que essas palavras foram proferidas. Mas um dia Jesus voltará. Um dia, esse dia se tornará uma realidade concreta e material. Estejamos esperando nós ou não, um dia Ele voltará, os mortos ressuscitarão e aqueles que estiverem vivos o encontrarão ainda assim. Dessa maneira serão transformados para estarem com Ele por toda a eternidade. Há, portanto, uma esperança para os discípulos e essa esperança ela tem que ser uma realidade concreta, uma realidade real. Os discípulos às vezes podiam imaginar isso apenas como algo abstrato ou como algo vago, algo impreciso, mas Jesus está falando de algo concreto. E isso também deveria confortar os seus corações. O saber que não importa o que aconteça aqui, ainda assim há um lugar preparado para eles. E não importa o que aconteça, neste lugar eles estarão melhores do que aqui. Mas Jesus continua. Ele está indo para preparar o lugar e ele diz, vocês sabem o caminho para onde eu vou. Ou deveriam saber. Porque a pergunta de Tomé, que é feita logo em seguinte, mostra que eles não estavam entendendo ainda plenamente o que ele estava dizendo. Tomé disse, Senhor, não sabemos para onde vais e como saber o caminho. A pergunta de Tomé é meio lógica, não? Jesus disse que está indo para um lugar. Os discípulos ficam, para onde? Para onde? Aí Jesus fala que está indo junto ao Pai, mas o que significa isso? E aí Jesus diz, vocês sabem o caminho? Não, mas espera um pouquinho. Eu não posso sair para um lugar, pegar um caminho sem saber para onde eu devo ir, porque senão eu posso pegar o caminho errado. Como que eu vou saber o caminho se eu não sei para onde vais? Então, Jesus lhe dá a resposta com talvez os versos mais conhecidos de todo o Evangelho de João, e talvez nem só de todo o Evangelho de João, mas de toda a Escritura. Respondeu-lhes Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. Vocês não precisam saber exatamente como é esse lugar para onde eu vou e para onde vocês irão também. O que vocês têm é que estar comigo. Vocês devem estar unidos a mim. Vocês devem crer em mim. Vocês devem viver comigo, porque eu sou o caminho. Não existe autonomia, vocês não têm que escolher um caminho para chegar a um lugar, vocês apenas têm que me seguir. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. 3 palavras aqui. Na verdade, isso aqui Jesus provavelmente falou isso aqui em aramaico, então é muito provavelmente um semitismo. As outras palavras, verdade e vida, qualificam a palavra caminho. Elas não devem ser lidas de uma maneira autônoma, estanque, caminho, verdade, vida, como se cada uma significasse uma coisa. Não, as 3 estão relacionadas. Uma qualifica a outra. Então, Jesus é o caminho. Por que Ele é o caminho? Porque Ele também revela a verdade, ou seja, quem é Deus.
E ele só revela essa verdade porque ele tem vida em si mesmo. Ele pode revelar a Deus porque ele tem a mesma natureza de Deus. E, portanto, ele não recebeu a vida de ninguém. Ele mostra como a vida deve ser, como a vida verdadeira de fato é. Ele tem vida nele mesmo. E por ele ter vida nele mesmo, ele também é a verdade. Por ele ser a verdade, ele também é o caminho. E por isso ninguém vai ao Pai senão ele. Jesus está dizendo aqui, não existe outro caminho. E essas palavras hoje no século XXI soam como escandalosas. Como assim? Que coisa mais opressora! Uma verdade única e absoluta, não pode ser assim. Não existe verdade. As verdades são relativas. Cada um tem a sua religião, cada um tem o seu Deus. Todos os caminhos levam a Deus. É ofensivo, e eu não duvido que num futuro não muito próximo, a nossa sociedade que tanto defendeu a liberdade, daqui a algum tempo vai proibir de afirmar a verdade. Em nome de uma suposta liberdade, em nome de uma suposta proteção daquele que pensa diferente, talvez acabem proibindo as pessoas de falar a verdade, mas o fato é que, queiramos nós ou não, Jesus disse isso. Não importa o esforço exegético que as pessoas façam para tentar dizer que Jesus não disse isso, ele disse. Ele disse, eu sou o caminho. Não há outro, ninguém é ninguém, nada. Não tem Maomé, não tem Buda, ninguém. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho. Então é o seguinte, ou nós podemos, como talvez o mundo que Jesus fala, o mundo que não conhece a Cristo, nós podemos negar a Cristo e dizer, não, Jesus falou está errado, eu não creio. Ou nós podemos dizer que cremos em Cristo, mas se cremos em Cristo, nós cremos em suas palavras, como ele mesmo diz aqui nesse discurso, quem me ama crê nas minhas palavras, segue as minhas palavras. E se nós cremos nas palavras de Jesus Cristo, nós cremos que ele é o único caminho. E isso tem uma consequência muito clara. A única religião verdadeira é a cristã. As demais não são. Isso é ofensivo, isso é chocante. Bom, mas esse sempre foi o motor da fé cristã. Por que os discípulos se preocuparam em proclamar a fé cristã? Porque eles entendiam que esse era o único caminho para Deus. Por que a igreja, ao longo dos séculos, teve uma preocupação com evangelizar? Por que o cristianismo é a maior religião do mundo e ela se expandiu por todos os povos, culturas e línguas, ainda que nem todos creiam? Praticamente toda e qualquer nação tem alguém que professa a fé cristã. Por quê? Porque os cristãos sempre creram que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e não há outro acesso a Deus Pai, não há outra forma de ter paz, não há outra forma de ser reconciliado com Deus, não há outra forma de ser salvo, não há outra forma de ter vida eterna. É isso que impulsiona o esforço missionário. O respeito às outras religiões não significa dizer que elas são verdadeiras. Chegamos numa situação que é um dilema, sim, nós respeitamos e damos liberdade para as demais religiões, mas isso não significa reconhecer que elas também levam a Deus. Infelizmente, segundo o próprio Jesus, apenas Ele é esse caminho, apenas Ele nos dá esse acesso. E ele está dizendo aos discípulos, vocês deveriam saber isso. Vocês deveriam já saber. Vocês deveriam entender que eu sou o caminho. A fé cristã é uma caminhada. E vocês estão a caminho. Vocês estão no caminho em direção a Deus. Na medida em que creem em mim. Se vocês estão comigo, vocês estão no caminho. Se vocês não estão comigo, vocês não estão no caminho. Vocês irão para o lugar errado. Vocês não chegarão a esse lugar para onde eu vou. E quando Jesus faz essa conhecida afirmação, outro discípulo, Filipe, entra em cena e faz ainda então uma afirmação que deixa Jesus ainda mais entristecido. Senhor, mostra-nos o Pai e isso basta. Essa afirmação deve ter doído no coração de Jesus. Porque Jesus imaginava que os discípulos já tinham uma compreensão, ou deveriam ter a compreensão, de que Jesus era o Filho de Deus e que, portanto, se eles querem ver o Pai, eles deveriam olhar para o próprio Jesus. Mas não. Filipe quer ver a glória de Deus, ele quer ver uma divindade genérica à parte de Jesus Cristo. Ele quer ver o que Lutero chamava de teologia da glória, ou seja, ele quer ter uma compreensão mais racional e aceitável à religiosidade humana, aos olhos humanos.
Mas Jesus lhe responde: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Jesus ainda esclarece ainda mais a sua ousada afirmação de que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz que e nós já pregamos sobre isso, eu preguei isso quando preguei a primeira mensagem do Evangelho de João. Jesus é a demonstração de quem é Deus Pai. Jesus é, usando uma linguagem que os teólogos gostam, Jesus é a exegese do Pai, ou seja, Ele é a explicação do Pai. Ele mostra quem é o Pai. Se você quer ver quem é Deus, olhe para Jesus. Se você quer saber como é Deus, olhe para Jesus. Em Jesus nós vemos o amor, em Jesus nós vemos a graça, em Jesus nós vemos a misericórdia e, portanto, em Jesus nós vemos a glória de Deus. Filipe queria ver a Deus, queria ver a glória de Deus, e ele está dizendo, aqui está, na tua frente. Por anos você conviveu com o próprio Deus encarnado. Você viu a glória de Deus na minha pessoa e agora você me pede, mostra-me o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. É isso que significa também dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porque a verdade, quem Deus é, nós só encontramos em Jesus, nós encontramos em uma pessoa. A verdade não é apenas um conjunto de proposições, um conjunto de doutrinas ou reflexões intelectuais. A verdade é uma pessoa, Jesus Cristo resume a verdade. E se os discípulos querem ver a verdade, querem ver a glória de Deus, eles devem olhar para Jesus. É por isso que Jesus diz, creiam em mim, ou creiam ao menos por causa das obras que eu fiz. Jesus está fazendo uma afirmação aqui dura com os discípulos. Olha, pelo menos vocês viram que eu ressuscitei mortos? Vocês viram os milagres que eu fiz? Vocês viram as pessoas que creram pelas obras de Deus feitas por mim? Então, pelo menos por causa disso, creiam em mim. Não sejam incrédulos. Ou seja, os discípulos eles criam em Jesus, mas ainda não criam como de fato Jesus era. No momento em que eles tivessem a compreensão adequada a respeito de quem Jesus é, a sua angústia e a sua tristeza passaria. Mas enquanto isso não acontecesse, enquanto eles ficassem focados apenas em alguns aspectos da pessoa de Jesus, reduzindo ele a um Messias, a um mestre ou a um semideus no máximo, enquanto esses conceitos permanecessem, eles não encontrariam o conforto necessário diante dos momentos que eles estavam prestes a passar. Mas Jesus, ele continua, mesmo assim, ele ainda continua a consolar os discípulos e diz, olha, o que vocês pedirem no meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado junto ao Filho. E se pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Em nome de Jesus. Nós sempre oramos aqui em nome de Jesus, né? Por quê? Porque fomos ensinados que a usar essa expressão, nós estamos orando na autoridade de Jesus e Ele vai atender os nossos pedidos. Mas precisamos ter um cuidado. O nome de Jesus não é um talismã, não é um amuleto que nem o encantador vai lá e profere umas palavras mágicas, lá, óculos porcos e não sei o quê, e uma mágica acontece. O nome de Jesus não é palavras mágicas, não são palavras mágicas, não são amuletos. Eu não uso o nome de Jesus como talvez se usava misticamente a cruz para fazer algum exorcismo ou para afastar Satanás. Isso existe na crença popular, mas o que Jesus está dizendo aqui é que aquilo que nós pedimos, de acordo com a vontade de Jesus, no seu poder e na sua autoridade, isso será dado. Tudo, absolutamente tudo. Ah, mas eu pedi um carro e não consegui. Bom, a questão é que você não pediu conforme a vontade de Deus, você não pediu para a glória de Deus Pai. A promessa de Jesus aqui é que tudo aquilo que nós pedimos em seu nome, ou seja, conforme o seu caráter, conforme a sua glória, e para que o Pai seja glorificado no Filho, isso será atendido. E nós oramos e nós clamamos, e por isso quando nós oramos pelo reino de Deus e pela igreja, nós sabemos que Jesus atenderá, porque nós queremos que o nome dele seja glorificado. Há uma promessa de que a igreja de Deus triunfará e que as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Ainda que as aparências possam, em algumas circunstâncias e alguns momentos históricos, mostrar que a igreja está fracassando, ela irá triunfar, e essa é uma promessa de Jesus Cristo, e nós temos a certeza de que Ele ouvirá nossas orações em relação a tudo isso. Tudo aquilo que diz respeito à glória de Deus, Ele ouvirá e Ele atenderá. Porque o nome de Jesus Cristo, ou seja, a autoridade de Jesus Cristo que está junto ao Pai, e esse é o motivo, eu vou para junto do Pai, e vou exercer o poder junto do Pai. E, portanto, aquilo que vocês pedirem com a minha autoridade será dado e será atendido. E Jesus vai continuar o seu consolo, e aqui nós vamos para a parte final. Jesus fala que enviará também um outro Consolador. Ele foi um Consolador, ele está consolando os discípulos aqui, agora nesse exato momento em que ele precisaria ser consolado. Mas ele diz também que enviará um outro Consolador. E esse outro Consolador estará sempre com os discípulos. Esse Consolador se chama Espírito da Verdade, que o mundo não pode conhecer porque não o vê nem o conhece. Mas eles, os discípulos, eles conhecem e, portanto, ele já inclusive habita e estará nos discípulos. De alguma forma, os discípulos já participam, já têm esse Espírito. Porque esse Espírito dá vida a todos os seres humanos, mas ele estará de uma maneira ainda mais especial num futuro muito próximo. Mas para que isso aconteça, para que esse Espírito seja a habitação dos discípulos, é necessário que ele parta, é necessário que ele vá. Mas Jesus vai continuar e ele vai dizer, olha, eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu voltarei para vocês. O mundo não me verá, mas vocês me verão, e porque eu vivo, vocês viverão. Aqui a promessa é mais imediata, não é a segunda vinda de Cristo. A promessa é que, por um momento, eles não verão. Jesus será morto, sepultado, crucificado, estará na sepultura. Mas logo em seguida ele ressuscitará e aparecerá para os discípulos. O mundo não verá mais Jesus, mas os discípulos o verão. Então, dentro de pouco tempo, em breve, essa angústia dos discípulos passará e eles verão Jesus Cristo ressurreto. E porque Jesus vive, ou seja, porque Jesus ressuscitará dos mortos, os discípulos também viverão, e não apenas no sentido de terem a vida física, mas no sentido de que têm a vida eterna e de que têm uma nova vida. Agora eles são nova criatura, o Consolador vai estar com eles, vai habitar neles, os vai capacitar a guardar os mandamentos, porque Jesus diz, quem me ama guarda os meus mandamentos. Esse Consolador os capacitará, e pela capacitação do Consolador, pela capacitação do Espírito de Deus, os discípulos terão uma nova vida, eles viverão no poder da nova criação. O que está prestes a acontecer é uma nova era a ser inaugurada. A ressurreição de Jesus Cristo inaugurará uma nova era para a humanidade, uma nova era no qual todos aqueles que creem nele terão a vida plena, terão a vida eterna, e já nesse momento, nesse presente, enquanto aguardam aquele dia em que estarão morando com Jesus Cristo nas suas moradas eternas, enquanto esse dia não chega, no momento presente, o Consolador fará com que eles tenham uma vida plena, no qual farão obras maiores, inclusive das que as que Jesus fazia, farão obras maiores do que ele, porque mais e mais pessoas, e multidões, e milhões, e bilhões de pessoas reconhecerão o senhorio de Jesus Cristo e professarão a fé de Jesus Cristo por meio dessas obras, por isso são obras maiores. E tudo isso no poder do Espírito Santo, e tudo isso porque ele vive, a igreja tem uma vida nova, todos nós, todos vocês que creem em Jesus Cristo têm uma vida nova. Por isso, as obras maiores nos apontam para o presente da igreja, ou seja, o tempo presente da igreja, desde a ressurreição de Jesus Cristo e a vinda do Espírito Santo até hoje, a igreja ela age no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Pessoas creem, pessoas professam a fé, milagres acontecem, o Espírito Santo age por meio da sua igreja. A quantidade de tudo isso é muito maior. Vejam, na vida de Jesus, algumas poucas pessoas, a multidão de judeus, quem sabe ali uns 5.000, 2.000, seguiam a ele. Mas após a sua ressurreição e ele ir junto para o Pai e o Espírito Santo ser enviado, multidões e milhões e bilhões de pessoas passaram a crer em Jesus Cristo. No primeiro dia, na primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas se convertem. E o livro de Atos nos mostra que essas obras maiores
começam a se manifestar na vida dos discípulos e de toda a igreja. Assim, a igreja alcançou o tamanho que tem hoje porque as palavras de Jesus Cristo, este consolo de Jesus Cristo se cumpriu e continua a se cumprir no povo de Deus no tempo presente. E assim, hoje, com a nova vida, nós podemos, como Jesus disse, guardar a sua palavra. E guardando a sua palavra, nós guardamos porque cremos, e porque cremos temos o Espírito Santo. E assim, temos a vida, e o próprio Pai nos ama e habita em nós. E é nisso que Jesus diz, viremos para Ele e faremos nele morada. O amor de Deus, o amor eterno do Pai pelo Filho, que existe por toda a eternidade, agora é compartilhado conosco. Deus nos convida para, por meio do Filho, participarmos desse amor. E agora nós habitamos em Deus e Deus habita em nós. E isso é uma realidade presente, não é apenas uma realidade futura. Era uma realidade que, quando Jesus proferiu esse discurso, estava prestes a se concretizar na vida dos discípulos. E por isso ele conforta os discípulos com essas verdades gloriosas. Vocês passarão a ser habitação do Pai. O Pai habitará em vocês e entre vocês. Faremos morada em vocês. Querem coisa mais gloriosa do que participar do amor eterno que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Agora vocês são participantes disso. E um dia desfrutarão isso de uma maneira ainda mais gloriosa quando voltarem para as moradas que eu estou preparando para vocês. Jesus encerra, portanto, falando que esse Consolador ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Nunca pararam para pensar como que os discípulos se lembraram de todas essas palavras que Jesus falou em algumas horas de uma noite de quinta-feira? E não somente essas palavras, mas todos os extensos discursos de Jesus no Evangelho de João, o Sermão da Montanha, com todos os capítulos que tem. Como que os discípulos se lembraram de todas essas palavras? Será que, e aí vem os céticos, né, os teólogos liberais vão dizer, não, veja bem, quando eles escreveram isso aí, eles já estavam meio velhos, né? Quem escreveu lá já estava passando uma tradição que foi passada de um para o outro, já tem muitas distorções, já não são palavras exatas de Jesus, nós já não conseguimos mais saber quem é o Jesus histórico que realmente existiu. Isso dizem eles por quê? Porque eles interpretam isso, né, como a teologia alemã do século XIX e XX, ela interpreta tudo isso à luz da racionalidade humana, à luz dos conhecimentos de antropologia, de sociologia, da religião e por aí vai. Mas, nos olhos da fé e de acordo com as palavras do próprio Jesus, o que os discípulos registraram não se trata apenas de reminiscências naturais que eles tiveram do passado, mas o Consolador enviado pelo Filho fez com que eles lembrassem de tudo e pudessem registrar tudo com precisão, conforme a verdade de quem Jesus Cristo é e de quem Deus é. Ou seja, a Escritura, a Bíblia, esse livro é inspirado, não é uma coleção de experiências religiosas da igreja, como alguns insistem em dizer hoje, completamente equivocados. Não. É a palavra inspirada de Deus pelo Espírito Santo, pelo Consolador que foi enviado aos discípulos. E porque eles foram inspirados, nós hoje podemos saber quem Jesus de fato é. Ele foi e ele é e será para sempre. Esse Consolador nos garante, portanto, que teremos a verdade. E ele também, assim ao partir, Jesus pode dizer, eu deixo-vos a minha paz vos dou. Eu não dou como o mundo a dá. E aí ele repete a frase com a qual ele começou esse discurso. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe. Não estejam atemorizados. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que eu dou para vocês é uma paz que o mundo não pode dar. Aqui nós vivemos no Império Romano, tem a Pax Romana, os romanos impõem a paz pela força, e assim, né, não há guerras aqui no Império Romano, mas nós sabemos que nós não vivemos em paz, nós temos conflitos, os judeus são oprimidos pela carga tributária romana, é terrível, não há liberdade verdadeira, não há paz verdadeira, mas a paz que eu vos dou é a paz verdadeira. Ou seja, a paz, a certeza de que vocês agora estão de bem com Deus, que vocês têm um relacionamento com Deus, que vocês têm vida eterna, de que a vida tem um propósito e de que a morte física não é a palavra final de Deus para vocês. Vocês podem ficar tranquilos, tenham paz.
A paz de Deus, a vida plena de Deus agora está com vocês e eu deixo ela para vocês, ainda que vocês talvez não entendam isso nesse momento. Agora vocês devem se alegrar comigo. Se vocês me amam, alegrem-se comigo, porque eu vou para o Pai. O Pai é maior que eu, no sentido de que o Pai é aquele que planejou todas as coisas. Eu estou seguindo as suas ordens. Não é uma questão de natureza, de que o Pai tem uma natureza maior, mas é uma questão de função. O Pai está lá e eu estarei com Ele, e agora, lá naquele lugar, nós estaremos fazendo coisas ainda maiores por vocês que estão aqui. Então, quando acontecer tudo isso, quando eu for para o Pai, quando eu estiver com Ele, quando o Espírito Santo vier, lembre-se disso e creiam. Lembre-se disso. Agora está vindo aqui Satanás. Eu não devo nada para ele, porque eu não tenho pecado nenhum. Mas lembre-se, quando Satanás vier, quando a prova vier, lembre-se de tudo isso que eu vos falei e tenham, portanto, a paz. É assim que Jesus, então, ordena aos discípulos que se levantem e saiam. Ele depois continuará a falar com os discípulos, mas o discurso muda um pouco de tonalidade, mas o seu conforto e o seu consolo é dado aqui. E aqui eu encerro com as nossas aplicações, lembrando aqui a primeira delas, como eu falei lá no início. Jesus consola, aquele que deveria ser consolado, consola. Aquele que está prestes a passar por um sofrimento que nenhum de nós passou ou passará, estava consolando os discípulos na sua angústia pelo medo do futuro. E se nós, como discípulos de Cristo, somos chamados a segui-lo em seus caminhos, será que nós, muitas vezes, não somos chamados a agir da mesma forma como Jesus? Ou seja, apesar do sofrimento que estejamos passando, apesar das angústias que possamos estar sofrendo, apesar da ansiedade que nos assalta diante das dificuldades e desafios da vida, será que nós não deveríamos conseguir nos levantar e olhar além dos nossos próprios problemas para consolar e confortar os nossos irmãos que estão angustiados e necessitados, ainda que talvez a angústia deles seja menor do que a nossa? Jesus fez isso e com isso ele é um exemplo para nós. Conseguir olhar além das suas próprias angústias para olhar as angústias do próximo, daquele que está ao nosso redor, e assim ser bênção na vida deles, como Jesus foi bênção na vida dos discípulos. É claro, Jesus é filho de Deus, não podemos esperar que sejamos e tenhamos toda essa força que ele tinha, mas de qualquer forma, o Consolador que ele enviou nos capacita a vivermos como seus discípulos e a sermos bênção para os nossos irmãos, para os nossos próximos, para os nossos amigos, para os nossos conhecidos, ainda que estejamos passando por dificuldades e angústias nós mesmos. É assim que o povo de Deus também é fortalecido, porque ninguém pode ter uma vida completamente livre de angústia ou sofrimento. E se nós focarmos apenas no que estamos passando, para depois, quando estivermos melhor, podermos consolar ou ajudar nossos irmãos, nós nunca ajudaremos e nem consolaremos ninguém. Mas a segunda aplicação é o segredo na luta contra a ansiedade e a angústia. Não há remédio mais eficaz, como eu falei ao longo da mensagem, do que a fé. Crer. Crer em Deus, mas não numa divindade genérica. Crer em Jesus. Isso vai, portanto, além do assentimento intelectual. Isso envolve confiança e relacionamento. Isso é crer em Jesus Cristo. Todos nós cremos, mas em algum momento, muito provavelmente, nós vivemos como se não crêssemos. Quando as dificuldades nos assaltam, nós vivemos como se não tivéssemos fé. Eu falo isso do púlpito com toda sinceridade. Eu, como pastor, não sou uma pessoa melhor do que vocês, por ser pastor. Todos nós, em diversos momentos da nossa vida, cremos, continuamos a crer, e é pela misericórdia de Deus que somos salvos e somos mantidos na fé. Mas muitas vezes agimos ou deixamos que a nossa mente seja tomada por pensamentos como se nós não crêssemos em Cristo, como se nós não crêssemos em Cristo. Mas quando essas circunstâncias sobrevêm em nossa vida, nós somos chamados a lembrar aquilo que Jesus falou aos discípulos na noite da última ceia. Creiam em Deus e creiam também em mim. Tornem isso uma verdade existencial para vocês. Tornem isso uma realidade para vocês.
A despeito de todos os nossos problemas, medos e angústias, podemos ter a certeza de que há um Deus que Ele cuida do seu povo e Ele fará o bem que Ele necessita. E isso acontecerá por meio de Jesus Cristo. E todo aquele que crê em Jesus Cristo pode ter essa certeza. Você tem conseguido descansar em Deus por meio de Jesus Cristo? Terceira aplicação, a esperança eterna como fundamento do nosso consolo. Isso pode parecer escapismo. Ele tem uma vida miserável, aí então ele joga a esperança no mundo futuro, né? É isso que o marxismo falava a respeito da fé cristã, né? Ela era ruim porque ela impedia as pessoas de desejar melhorar a sua vida aqui nesse mundo. Isso é falso, ainda que às vezes essa distorção aconteça na igreja cristã. Isso é uma distorção da fé cristã. Se nós interpretarmos a vida apenas dessa maneira, não, a vida lá fora não importa, o que importa é o futuro, é a vida após a morte, etc. e tal, nós estaremos errados. Jesus nos ensina, e o discurso dele mostra isso muito claramente. O Consolador veio para nos dar vida plena aqui e agora, e fazer coisas aqui e agora. A vida agora ela importa, ela é importante sim, mas isso não deve apagar a verdade de que a nossa esperança não está nesse mundo, e nesse mundo aqui, na era presente, nós nunca vamos encontrar a paz e a satisfação que Jesus nos prometeu plenamente. Toda a paz, toda a satisfação, toda a ação do Espírito Santo ela é parcial. Há uma esperança maior e uma esperança futura, e nada pode ser maior do que essa esperança. Um dia, João diz, veremos a Cristo face a face. Aquele que morreu por nós. Vocês já pensaram em quão glorioso é isso? Ver face a face essa pessoa da qual falamos, que dizemos que morreu numa cruz, essa pessoa que lemos uma bela história sobre a sua ressurreição, tem tão grande amor ao ponto de dar a sua vida por nós, um dia o veremos face a face. E estaremos com Ele por toda a eternidade, Ele habitará em nós, nós habitaremos nele junto com o Pai. O amor, a alegria eternos e perpétuos. Essa é uma promessa de Jesus para um coração atribulado e ela é real. E isso deve ser uma realidade na qual devemos meditar com frequência, para não deixarmos que a realidade da era presente tome conta do nosso coração de tal maneira que percamos toda e qualquer esperança. Se a realidade que persiste é apenas a realidade da era presente, como, parafraseando Paulo aqui, somos os mais miseráveis dos homens, não nos resta muita esperança. Mas se lembrarmos do que Jesus falou aqui, temos uma grande esperança que também é consolo. Quarta aplicação, nosso único caminho, Jesus Cristo. Se Jesus é o único caminho, qual é a conclusão lógica? A conclusão lógica é que todos nós que professamos a fé devemos desejar que aqueles que estão ao nosso redor venham a conhecê-lo e crer em Jesus Cristo. E isso, portanto, é um chamado à missão. É um chamado para que a igreja cumpra o seu papel. Nós somos chamados a falar das grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua gloriosa luz. E ele fez isso por meio de Jesus Cristo, por meio do Filho. Nós temos um papel de compartilhar o Evangelho. Muitas vezes esquecemos disso. Mas todos nós que temos vocações no mundo, como pai, como mãe, como marido, esposo, como profissional, como colega de trabalho, como estudante, não importa. Por meio dessas vocações, Deus vai alcançar as pessoas. Por meio dessas vocações, Cristo se tornará conhecido. Isso passa por exercer a vocação corretamente, mas significa também que no espaço dessas vocações nós também podemos falar a respeito de quem é Jesus Cristo. E nós somos chamados a fazer isso. Veja, não há outro caminho. E se não há outro caminho, nós não podemos ser indiferentes a essa verdade. Nós queremos que as pessoas sejam salvas, nós queremos que elas tenham vida plena, nós queremos que elas compartilhem da vida do Pai. Portanto, somos chamados nessa manhã a renovar os nossos votos de compromisso com a missão de Deus. Como você tem agido em relação a essa missão? Quinta aplicação, somos chamados, fiz muitas aplicações hoje porque essa passagem é muito prática, mas eu quero apenas mencionar, são duas últimas aplicações e a quinta é guardar os mandamentos e participar do amor de Deus. Jesus é claro nisso. Quem o ama, guarda a sua palavra. Eu não vou me ater aqui, porque na próxima semana essa perspectiva voltará, quando Jesus fala da videira verdadeira. Mas o fato é que quem ama, guarda os seus mandamentos. Se cremos, nós amamos, e quem ama, guarda. E vocês sabem,
O marido diz que ama a mulher, mas como a mulher sabe que ele a ama? Porque ele faz algo que demonstra esse amor. Ou seja, ações, atitudes, obras. Não é apenas falar, não é apenas dizer, mas tem a ver com ações, tem a ver com atitudes, tem a ver com o coração. Portanto, quem ama Jesus Cristo da mesma forma, guarda os seus mandamentos. Essa é a forma como demonstramos o seu amor. Não há maneira de professar a fé e não haver uma mudança na nossa conduta. Isso significa, portanto, que por amar a Cristo nós vivemos não mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou, ou seja, para Ele, para Jesus Cristo. Você ama Jesus? A sua vida demonstra isso? E última aplicação, eu encerro aqui com a paz. A paz que o mundo não pode dar. Jesus nos promete uma paz que vai além de qualquer promessa vazia que o mundo possa oferecer. Isso, portanto, é mais do que a ausência de guerra, e veja, não é errado buscar a paz mundial, mas vai muito além da ausência de guerra, vai muito além de não ter conflitos com alguém. É importante que possamos ter bons relacionamentos com as pessoas, não estar brigando com as pessoas. O caráter belicoso não é um caráter cristão. Mas mais do que isso, mais do que não ter conflitos, mais do que não ter guerra, a paz que Cristo nos deixa é a vida plena, é a shalom de Deus. É uma existência cheia de sentido, cheia de propósito, cheia de significado. Uma existência, uma vida alegre, uma vida que nos dá satisfação. Jesus nos promete isso, Ele já nos deixa essa paz. Mas, mais do que tudo, essa paz só é possível se tivermos paz com Deus. Porque enquanto Deus for nosso inimigo, enquanto a sua ira estiver direcionada para nós, carregaremos o fardo da culpa, o fardo da incerteza, o fardo de não saber o que acontecerá conosco, o fardo da condenação. Em Jesus Cristo nós podemos ter a certeza de que fomos reconciliados e aceitos pelo Pai. E, portanto, temos a paz, porque sabemos que estamos no caminho certo. Eu sou o caminho. A paz de Cristo consiste em saber que não importa o que aconteça comigo, não importa se eu tiver que pagar um alto preço por seguir a Cristo, ainda assim eu estou no caminho certo. Ainda assim eu tenho um relacionamento com Deus. Ainda assim eu terei a vida eterna. Ainda assim eu estou correto, eu não estou errado. É a convicção, e todos vocês já viram aqueles filmes em que o personagem toma uma decisão difícil, isso lhe custa talvez perder dinheiro, talvez perder algum amigo, talvez perder a honra dele, talvez passar por uma vergonha, mas ele toma uma decisão e tem a convicção de que tomou a decisão correta, e ele está em paz, apesar de todo o furacão e toda a tempestade que vem sobre ele. Assim é a paz que Jesus Cristo nos dá. Podemos ter a certeza de que estamos fazendo a coisa certa, a certeza de que estamos no caminho certo e a certeza de que teremos a vida plena de Deus. E essa vida, apesar de todas as tribulações, já pode ser desfrutada aqui e agora, nessa era presente. Que o Senhor Jesus Cristo, portanto, nessa manhã, manhã de Dia dos Pais, possa nos lembrar de todas essas verdades gloriosas e que, por crer em Jesus Cristo, possamos ter a certeza de que agora temos acesso ao nosso Pai, que Ele nos ama, que Ele cuida de nós e que a sua paz está sobre nós. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Deus eterno, nesta manhã, mais uma manhã de domingo, mais uma manhã especial na qual relembramos a Tua ressurreição dos mortos e por isso nos reunimos. Nessa manhã que também se homenageiam os pais por essa importante vocação. Nessa manhã a Tua palavra nos lembra que temos um Pai celestial, um Pai que nos chama amorosamente para estarmos junto a Ele, para termos comunhão com Ele. E nós queremos, Senhor, ter essa comunhão. Nós queremos estar nos braços de nosso Pai. Mas para que isso aconteça, a Tua palavra também nos lembra que isso vem por meio de Teu Filho Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo nós vemos a Tua glória. Por meio de Jesus Cristo nós temos reconciliação. Por meio de Jesus Cristo nós temos acesso a Ti. Por meio de Jesus Cristo podemos ter paz.
Por meio de Jesus Cristo podemos ter vida plena. Por meio de Jesus Cristo a nossa vida passa a ter sentido. Por meio de Jesus Cristo não precisamos mais temer nem estar atribulados. Por isso, Senhor, se há aqui um coração abatido, se há aqui um coração atribulado, se há aqui um coração angustiado, que o Teu Consolador possa trazer consolo, possa trazer conforto. Que o Teu conforto, que essa pessoa, Senhor, possa renovar a sua fé em Jesus Cristo e obter o verdadeiro conforto e o verdadeiro consolo. Não apenas algo que faça a nossa mente esquecer dos problemas, mas o consolo verdadeiro, Senhor, de saber que em Ti nós temos vida eterna, em Ti nós temos salvação eterna, em Ti nós temos a certeza que a nossa vida, que todas as coisas cooperam para o nosso bem e para o bem do Teu povo. Sim, que Tu enche o Teu povo com essa convicção, que Tu enche o Teu povo com essa alegria nessa manhã. E se alguém não professa fé em Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo também leve o Senhor a crer, leve a verdadeira fé, para que ele também possa participar do Teu amor e ter comunhão contigo por toda a eternidade. Assim nós oramos nesta manhã em nome de Teu Filho Jesus. Amém.